Olá, estamos começando mais uma live. Hoje gostaria de falar sobre o poder do elogio, sobre como lidar com a sua equipe. Édila, eu e a Édila estamos no mesmo livro, no livro Liderança Extraordinária. Você falou de liderança positiva, gestão de resultado exponencial. Quer participar comigo, Édila? Eu tenho chamado cada dia, eu chamo se entra alguns dos especialistas, meus amigos, né? Eu chamo aí para participar, para me ajudar, para que a live fique melhor ainda. Édila, dá uma dica para a turma aí, do que o pessoal pode... Eu estava pensando em falar hoje sobre elogios, sobre o poder do elogio, sobre como você tratar bem a sua equipe para conseguir melhores resultados, porque eu falei de feedback, né? E falei que feedback não pode ser feedback, né? E nós temos o feedback de crescimento, feedback para ajudar a pessoa, mas muitas vezes nós temos que fazer bons elogios também, temos que, claro, sempre o fato, né? Tanto o elogio quanto o feedback de crescimento, o feedback de negativo quando tem um problema, sempre baseado no fato. Você vai dar um feedback em cima do fato. Mas, o que você pode falar sobre? Você fala de liderança positiva, o que tem a ver? Eu vou contar para vocês, para a Sônia e para vocês, algo excepcional sobre elogios. É mais do que isso. Eu vou falar hoje sobre as 5 linguagens de valorização. Você sabia que a forma que você tem para conversar e para mostrar para o outro o valor que ele tem, o valor do que ele faz, tem formas diferentes? Existem 5 linguagens de valorização. Todos nós temos todas elas, e isso é que é interessante, mas cada um de nós tem a sua linguagem preferida. Então, o que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa de conhecer as linguagens, precisa de observar o outro, porque qual que é a tendência nossa? É eu valorizar o outro pela forma que eu gosto de ser valorizado. Mas, muitas vezes, a linguagem do outro é um pouco diferente. Então, se eu percebo isso, e ao mesmo tempo, né, quando eu começo a identificar a minha equipe, eu começo a tratar cada um da forma que ele recebe aquele elogio, aquela valorização de uma forma melhor. A Édila, para quem não sabe, é doutora, pedagoga, eu acho, né, da área da educação, e tem um doutorado já, e a menina é fera. E aí tá aqui... Psicanalista. Ai, psicanalista, eu também, legal. Também. E você tá falando uma coisa aí, Edna, eu tô achando interessante, é o seguinte, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu costumo dizer, cuidado, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Às vezes, a forma que você gostaria de ser tratado é diferente, ele gostaria de ser tratado de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Se tiver alguma pergunta, faça-nos, teremos prazer em responder. Mas conta pra gente aí, Edna, são 5 linguagens de valorização. Então, o que é importante? A linguagem é a nossa comunicação. É como nós dizemos às pessoas que elas são importantes, que o que elas fazem contribui para a equipe. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa recebe essa linguagem, essa valorização, ela sente o quê? Incentivada. Poxa vida, eu fui valorizada. Alguém percebeu que isso foi bonito. Vamos lembrar um pouquinho, por exemplo, quando a gente era criança. Uma criança que está de sapato novo, que chega na escola, o que ela faz?
ela vai mostrar para a professora e para os coleguinhas, com certeza. E se ela não falar, ela vai ficar batendo os pezinhos até alguém enxergar. Não é assim? É isso mesmo, gente. E é interessante que, né, a gente vira adulto e a gente perde essa espontaneidade. Mas a gente continua querendo ouvir que o que a gente fez é importante. Na verdade, dentro do trabalho, mais do que falar assim, eu gosto de você, porque se eu gosto de você, pode ser eu gostar de todo mundo, mais importante é quando você fala para o outro, você é importante nessa equipe. Olha como é que soa. E quais são as 5 formas que você tem para falar com as pessoas? Você é importante nessa equipe. A primeira, a gente já comentou aqui, que são as palavras de afirmação. São os elogios. Ou quando a gente chega para o outro e agradece e fala assim, né? Seu trabalho, aquele gráfico que você fez para o relatório, fez toda a diferença na apresentação. Imagina quando você está fazendo uma apresentação numa reunião e existe uma pessoa lá da sua equipe que fica lá atenta a todos os detalhes. Parece, quem vê, só vê a gente que está na frente. Mas aquela pessoa que está lá passando a apresentação, né, o PowerPoint para não dar erro, arrumando o microfone, ela precisa de ouvir ao final. Muito obrigado. Mas mais do que o muito obrigado, o seu cuidado com o som, o seu cuidado com aquela apresentação fez toda a diferença. Mas você já está falando uma coisa. Você está falando uma coisa que é perfeito em relação ao feedback, né? Que eu falo muito isso. Ter o feedback na situação, na ação, no que a pessoa fez. Não é você que é bonito, você que é bom nisso, não. É isso que você fez. Aí dá o exemplo, isso aí foi muito importante, ficou muito bom, foi fundamental e tudo mais. Mas, e aí, Edila, continuando aí dessa primeira, quer dizer, é a forma que você vai falar para as pessoas, né? Uhum. Uma segunda linguagem de valorização, que a gente também conhece muito, chama-se presente. Presente, né? Quando a gente fala isso, dá uma ideia de algo caro. Ou quando a gente fala num presente lá na empresa, dá uma ideia que só serve bônus, eles só valorizam dinheiro. Não. Quando você, por exemplo, você está mudando a cultura da sua empresa, quer que eles comecem a evitar o copo descartável para a gente cuidar melhor do ambiente. E se você manda fazer uma caneca com a logo da sua empresa e com o nome da pessoa, aí... Agora, olha que lindo. A gente guarda, não guarda? Quando você está numa equipe de várias pessoas, se você quer que cada um, inclusive, cuide do seu, o nome dela, ela vai se sentir de outra forma. Algo que a gente valoriza não é o nome? Poxa, lembrou de mim. Sabe, aquilo que você falou quando eu saio para viajar, o que é que eu trago para os meus amigos? Eu trago um imã de geladeira. Eu trago para mim e trago para os amigos, não, eu trago para mim só. As viagens internacionais não dá para a gente trazer presente, não, Edila. É muito complicado, porque você só pode levar 23 quilos. Sabe? Você tem limite de peso, limite de volume, você tem problema de você andar nos metrôs, sabe? Para tudo quanto é lado, sim, tem com certeza. De escada. Você não pode, é complicado, às vezes as pessoas não sabem, quando você vai viajar, elas pensam que você vai ficar trazendo presente, mas é complicadíssimo quando a gente está viajando fora. Eu tenho aprendido isso, sabe? É difícil, a gente fica doido para trazer, mas é complicado. Inclusive, eu aprendi isso. Para mim, eu aprendi, para que eu trouxesse uma lembrança do lugar. Porque a gente quer comprar também. Então, eu aprendi a comprar o tal do imã da geladeira, porque ele é pequeno, leve e ainda é barato. Ou seja, não vai me
complicada. Às vezes a gente traz alguma coisinha, mas é sempre com essa preocupação. Tem que ser pequeno e leve. Sim, Porque... e você quer eu, particularmente, o que que eu trago além do imã de geladeira? Eu tenho algumas pessoas que ainda gostam de cartão postal, então, quando eu trago para elas, eu trago específicos e caneta. Porque caneta é aquela coisa fácil de guardar também, no meio da roupa, no lugar. Agora, quando eu viajo, por exemplo, né? Eu posso ir, ou mesmo quando eu posso trazer algo para aquela pessoa que trabalha comigo. Claro que eu não vou trazer para 500 se eu trabalho com 500. Mas se eu tenho uma equipe de 5 pessoas, é legal eu trazer para eles, eu como líder, eu já fiz isso, trazer para lembrei-me de você. É aquela frase antiga. Mas quando a pessoa... isso, marca as pessoas. Marca, né? É isso mesmo, né? Vez, aí, como eu viajo bastante, uma vez eu trago para um, outra vez para outro, outra vez para outro. Então, a terceira linguagem que a gente pode ter, então a gente já falou da linguagem, né, que a gente costuma usar, que são as palavras de afirmação, as palavras de elogio, falou dos presentes, e lembrando que presente é aquilo que vai marcar a pessoa, porque você é importante. Então, se alguma coisa na empresa, lembrando aqui, Flávia Nobre, ela tem uma empresa de RH, mas ela também tem uma outra empresa de massagens, fisioterapia, né? E olha que interessante, é o dia, você teve uma pessoa que se destacou lá na equipe. Por que não dar para ela um spa, uma massagem de spa? Então, é algo que assim, que no presente você não dá. Se é pra... Oi? Ganhei da minha filha outro dia. Pois é. E você pode fazer isso dentro da empresa também. Dar alguma coisa que seja especial. E aí, lembrando, né? Aquilo que a gente fala como mãe e muitas vezes como esposa. Meu dia de aniversário, não quero ganhar coisa para casa, não, gente. Eu quero ganhar para mim. E muitas vezes, o colaborador, a gente falou aí da caneca, da caneta, etc. Tal, que são coisas quando você quer marcar a cultura. Agora, se você quer valorizar aquela pessoa por um destaque que ela teve, que tal dar algo especial? Uma massagem, algo que não é todo dia que você vai. Uma surpresa, né? Que demonstra que a pessoa dentro daquela equipe é muito importante. Né? O presente é um elogio, sim, mas são linguagens diferentes. E aí a terceira linguagem que a gente tem é o chamado toque físico. E a gente tem de perceber que esse toque físico, ele hoje em dia, a gente tem de cuidar para ele ser apropriado. Né? Mas se você trabalha, por exemplo, eu tenho uma equipe, durante muito tempo eu tinha uma equipe de estagiários. Eu tinha 8 equipes sobre as minhas gerências e um deles era uma equipe de estagiários, todos eles começando a faculdade no terceiro, quarto período, então com 20 e poucos anos. Então, a gente planejava alguma coisa e depois ia aquele negócio, todo mundo com a mão ali, vamos executar então. Aquele grito de guerra, aquele símbolo que faz todo mundo ir para frente. Mas existe aquele toque... Entra aí. Um abraço entra aí. Eu adoro abraçar. Exato. É uma linguagem de valorização. Esse Covid avacalhou com a gente, né? Mas eu continuo gostando de abraçar. A Edila está falando para a gente sobre 5 formas. 5 linguagens de valorização. De valorizarmos nossos colaboradores. E nós estamos falando dicas para você melhorar os resultados da sua equipe. Mas aí continua, Edila. A gente já falou aqui sobre linguagens que são comuns e que às vezes a gente não percebe o quanto elas são importantes, né? No feedback, como você falou, as palavras, a forma que eu elogio, e eu elogio por causa de um ato. É igual você falar com criança. Já viu mãe quando fala com criança assim? Filhinha, você tem de ficar bonita lá na casa da vovó. O que é ficar bonita na casa da vovó?
Filhinha, não é? Filhinha, eu quero que você chegue lá e não brigue com seus primos. Na volta, você pode elogiar. Minha filha, gostei de ver, você não brigou com seus primos, né? Você foi ali, você tinha uma ação, você deu o retorno para ela na hora e em cima daquilo. Ela, da próxima vez, ela já vai esperar o quê? Eu já sei que eu não devo, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, né? Então, o colaborador, ele pensa nessa questão quando você elogia algo que ele fez bem, que ele nem estava esperando, é o seu obrigado por algo diferente que ele fez. Agora, para a gente fazer isso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter atenção. Segundo, é exatamente aquela questão do presente. É quando quando você quer deixar uma recordação, uma lembrança. Hoje a gente tem demais isso, por exemplo, quando a forma que muitas empresas estão recebendo o outro, que é exatamente antes de você começar, você recebe em casa o kit, com um caderninho, com, às vezes, uma garrafa de água. Uma das coisas que eu achei mais bonita, primeiro que era o primeiro emprego da minha filha. E ela foi para São Paulo. Mas sabe o que a empresa dela fez? Mandou para mim. Ela recebeu o kit dela todinho, mas mandou para mim, mãe dela, uma garrafa, uma champanhe muito bonita, uma taça muito bonita, falando que aquilo era para nós comemorarmos o sucesso dela. Olha que coisa linda. Como você pode, não foi? não é? Lembrar, e isso é uma linguagem de valorização, não é só para mim. Ela ficou super feliz. Claro também. que ela ficou sabendo, né? Não é? Então, olha como é que é. O terceiro é o toque, que a gente acha que o quê? Ah, isso tem de ser abolido. Não, nós gostamos. O que a gente tem de tomar cuidado é como é que a gente faz. E em que momento que a gente faz. Quer ver uma coisa? Seu colaborador, você falou aí de quanto essa pandemia nos afastou. Mas quantas vezes ele chegou lá com problema, às vezes chorando, ou você via que ele não estava legal, porque às vezes pelo próprio nariz vermelho, ou inchado, pelo olho, e você chegar e colocar a mão no ombro dele e falar assim, tá tudo bem? Quando você quiser, eu tô aqui para te ouvir. Isso é uma forma de valorização. E quando a gente fala isso, você faz duas valorizações. Eu vou terminar a terceira e já vou abrir a quarta. Você chegou e colocou a mão no ombro. É aquele toque suave onde você falou, eu estou aqui do seu lado. Mas você falou assim, né? Quando você quiser, eu estou aqui para te ouvir. E aí você abre a quarta linguagem de valorização, que é o tempo de qualidade. Aprenda que muitas vezes que a gente fala assim, eu vou gastar. Não, você vai investir 5 a 10 minutos do seu dia para fazer diferença. Que fantástico. Você quando traz alguém para perto de você, que você ouve, né? Você trouxe aquela pessoa para fazer o feedback. Então, você vira para ela e fala, olha, estou gostando de ver essa sua atitude aqui. Acredito. E aí a gente já vai falando do que o outro deve melhorar, né? Antes de você colocar acredito, pergunta para ele, o que é que você acha do seu empenho? O que aqui nesse lugar você acha que você está indo bem? E o que você pode melhorar? Você está ouvindo e está dando para ele algo que é fantástico, que é a oportunidade de conversar com você, de falar, de trazer a sua versão. E nesse momento aí, existe uma coisa que é muito importante. Tempo de qualidade significa interesse genuíno. Com certeza. A gente começa a falhar nisso lá em casa. Que o menino chega e fala assim, mãe, ou pai, né? Aconteceu um negócio hoje na escola.
Aí você vira e fala, fala, menino, fala, e nem tira o olho do que você está fazendo. Pronto. Você Olha, vai ter né? vontade de chegar uma próxima vez perder? Não. Eu vou aproveitar para falar, e eu falo que eu falo isso de cadeira, porque eu Mas sei que nós eu não temos cometi, muito tempo não, viu, meu amor? tá? Pode Eu fazer sei que eu aquilo, cometi esse porque... erro. Eu vou falar essa e termino na última. Sei que eu cometi esse erro, que é o seguinte, a gente acha que nós somos multitarefas. Então, muitas vezes você fala assim para o outro, pode falar que eu estou te ouvindo. Perdeu. Primeiro que você não vai concentrar nem no que você está fazendo e vai perder, às vezes, a fala principal do seu colaborador. Segundo, você não deu para ele a principal linguagem que Atenção, você poderia dar, que é o tempo de atenção. qualidade, né? É. Que é esta questão de eu estou aqui para te ouvir. E o quinto que muitas vezes a gente vê em casa, pensa isso em casa, mas não fala isso no trabalho, que é um serviço. A sua linguagem, né? Quando você vê, a tarefa não é sua, mas será que eu posso te ajudar? Atos de serviço? Poxa, eu sei que a Sônia está ali com várias lives. Eu quero estar aqui do presente. É um ato de... Sônia, quero estar aqui com você. Eu tenho procurado separar todos os dias esse horário. E foi um prazer quando hoje você me convidou. Nossa, mas que espetáculo! Eu pensando em falar coisas para valorizar, em elogio e tudo, pensando no tipo feedback positivo, você vem e me dá essa aula. Que espetáculo, que bênção, que ideia maravilhosa que eu tive de te chamar. E nem imaginava isso, né? Edila, mas que coisa maravilhosa, eu gostei demais dessas 5 formas de valorizar. Você, como sempre, né, dando aula para gente, né? Que espetáculo. Edila, me conta e deixa aí, você quer deixar alguma mensagem? Eu quero mas gratidão imensa pela sua participação, por engrandecer essa live para realmente os líderes consigam melhores resultados com as suas equipes, né? O que você pode deixar? O dica que eu dou, Sônia, é que as pessoas voltem e vejam e realmente percebam essas 5 linguagens como maneiras que eu tenho de falar para o outro. Você é importante nessa equipe. Porque se você quer uma equipe engajada, o outro tem de se ver valorizado. É fundamental, é verdade. É fundamental tudo isso. Mas muito obrigada mesmo pela sua participação. E, gente, que participação fantástica. Que legal, Edila, mas que legal mesmo. Suas dicas fantásticas. Tem tudo a ver com o tema que elogie o seu colaborador, né? Porque certamente você vai ter muito melhor resultado do que simplesmente criticando, né? Tem gente que só sabe colocar os problemas quando eles estão aí, né? Edila, beijo. Beijão, Sônia. Obrigada mesmo, de coração, né? Eu vou continuar aqui, pode dar um tchauzinho pro pessoal e deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, porque já está no meu tempo aqui. Tá bom? Um abraço, Edila. Obrigada. Um abraço. Tchau. A coach diz que cuidar do time é tudo. Socializar conhecimento é gratificante, é verdade. Bom, mas hoje o tema, falei sobre feedback. Só que o que aconteceu? Eu falei do feedback, mas não falei do elogio, que tem muito a ver com o feedback. Eu costumo dizer o seguinte, a máxima da liderança é elogie em público e critique em particular. Então, tome muito cuidado também na hora de fazer as críticas, evite fazer crítica na frente dos outros. Elogio você pode fazer em público, porque as pessoas vão precisar de manter. Aquilo que você reconheceu, ela vai ter que manter aquilo daquele jeito. Então, você pode fazer o elogio, né? Mas crítica, faça crítica sempre em particular. Tome muito cuidado com isso, tá? É fundamental isso. E eu queria
agradecer imensamente a participação de todos vocês. Manda pergunta no meu direct, manda pergunta no meu stories aí, no meu direct, que nós vamos responder. E muito obrigada pela participação de vocês. Isso aí, Márcio, só a liderança pode fazer as mudanças acontecerem. É verdade. A Wanda diz que conhecimento é tudo. É isso aí, né? Buscar conhecimento sempre, né? Estamos buscando conhecimento. E é muito legal a gente estar aqui, né? Podendo participar junto com vocês, certo? Gente, abraços para vocês, sucesso, tudo de bom. Fiquem com Deus.